Abre sua Bíblia em João, no capítulo 11, no versículo 21. Existem muitas coisas que acontecem na nossa vida, eu não sei na sua, mas na vida da maioria das pessoas, porque eu sou um pesquisador do ser humano. Eu vivo de pesquisar o ser humano. Para escrever os livros que eu escrevo, para fazer as conferências, os seminários que a gente faz, eu preciso entender do ser humano. E estudando o ser humano a fundo, eu descobri que o ser humano ele vai morrendo aos poucos. A morte física é só o que mais aparenta. É impossível dizer que não morreu depois que está no caixão. Mas existem várias mortes que acontecem no ser humano até a morte física chegar. Existem pessoas que estão exatamente aqui nesse momento, estão mortas completamente emocionalmente. Emoção não tem a ver com outras pessoas, emoção tem a ver com você. Sentimento tem a ver com outras pessoas. Existem pessoas que estão mortas sentimentalmente, porque foram abandonadas no altar, porque depois de casar o marido fez 2 filhos, foi embora e abandonou. Sentimentalmente porque nunca se sentiram amadas por alguém, porque o pai rejeitou quando era pequeno. Tem gente que teve problemas sérios com a mãe, nunca se sentiu aceita. Então o problema é sentimental. O problema emocional é interno, é algo com você, é o que te leva a não se aceitar a você mesmo, é o que te leva a ter confusões mentais de não entender o mundo. Eu não sei porque o mundo é assim. Você se sente o mais injustiçado, o mais pobre, o mais colocado de lado do mundo. Isso te leva aos problemas emocionais, a morte emocional te leva para a depressão te leva para o suicídio. E hoje, antigamente, a gente achava que era bobeira, né? A gente fazia depressão, doença de rico, nunca tive isso. E hoje em dia você vê que não importa classe social, religião, fervoroso em Deus, ou se está no mundo, está sujeito à depressão. Por quê? O mundo mudou, tudo começou a ficar altamente competitivo, veio as redes sociais e começou a fazer você olhar para a vida dos outros como você nunca olhou antes. Aí você fala, poxa, o fulano está comendo camarão, eu estou comendo ovo, poxa, ele comprou aquele carro, não tem, ele já tirou o documento, eu não tirei, e não sei o que. Quando você vê, você está entrando em depressão, ou tendo ataques de pânico, ou tendo crises de ansiedade, perdendo o sono por causa da vida dos outros. E você começa a viver um processo de morte emocional. Quando eu reúno com os pastores e Deus me dá a oportunidade de ir a conferências ou algum treinamento relativo a pastores, eu sempre falo, nunca compare sua igreja com nenhuma outra. O que Deus deu para cada líder é só para você. Ontem a gente estava lá na nossa mentoria, eu falei para o pastor Carlos, ele lá de Parauapebas. Uma igreja pintada de preto dá muito conforto mental para quem não entende. Para quem acha que é moda, não tem nada a ver com moda. É que quando você pinta a igreja de preto e coloca uma luz só aqui em cima, você aumenta em 86% o seu conforto mental. Se aqui tivesse uma cruz amarela, uma pomba aqui branca voando, umas flores amarelas, eu pregando todo de xadrez, sem você perceber, inconscientemente a sua mente vai cansando, 20 minutos que eu estou falando, você fala, nossa, que igreja chata. Mas não é que a igreja é chata, é porque tem muita informação cerebral, você não aguenta, o cérebro não aguenta. Então, quando a gente descobriu isso, a gente começou, as igrejas começaram a criar um conforto mental para o ser humano, não só um conforto físico, ar-condicionado e tal, mas um conforto mental. Só que se a gente fizer isso em Parauapebas, vai dar problema, porque é no meio do Pará, não vão entender. Então, além de nós temos que entender a pessoa, a gente tem que entender a cultura em que vive essa pessoa. E quando a gente não entende isso, a gente entra de novo num processo de morte, agora de relacionamentos. O cara não quer fazer? O Misael não quer me entender? Então, já que você é muito diferente de mim, eu começo a matar o nosso relacionamento. Eu posto uma indiretinha no Facebook, tem gente se achando. Esse dia um amigo meu postou uma coisa no story do Instagram, eu liguei para ele e falei assim, eu sei porque você fez isso, é por causa do fulano. Ele é mesmo. Eu falei, então corta agora, tira agora, porque você é um homem de Deus. Mas ele tem que saber umas verdades, então vai lá, bate na porta da casa dele e fale as verdades. Jesus chamou os fariseus de raça de víbora, mas na cara deles. João Batista também chamou de raça de víbora, mas na cara deles. Indiretinha não é coisa de crente não, fofoquinha nem pensar. Está insatisfeito, pastor Misael? Olha só, rapaz. Quando você faz isso, você não só cumpre a palavra, você
estanca o sangramento e para de morrer naquela área. Tem gente que matou relacionamento dentro da igreja, tem gente que matou relacionamento dentro de casa, pai que já não fala com o filho que não fala com o irmão, porque não soube estancar o sangramento e o relacionamento levou à morte. E aquele relacionamento chegou até a morte. Mas também nós podemos morrer financeiramente. Muitas pessoas saíram do Brasil e migraram para os Estados Unidos para tentar sobreviver financeiramente. Chegaram aqui e viram que não era tão fácil como falavam. E hoje o dinheiro vira quase um Deus semanal para a pessoa, né? Toda semana eu preciso daquele dinheiro, eu preciso tanto, eu preciso daquela hora, eu preciso trabalhar, eu preciso de alguma coisa, porque você começou a viver um processo de morte financeira. A morte está em todas as áreas da nossa vida. Mas a pior das mortes, mais do que a emocional, mais do que a financeira, mais do que a física, morrer fisicamente, morreu. Pior é morrer espiritualmente. Todo o trabalho do inimigo para matar tuas finanças, para matar tuas emoções, para matar a sua família, para matar a seus sentimentos, tudo isso é uma grande estratégia para culminar na morte espiritual. Porque quando você se desconecta com Deus, não existe mais a palavra hope, esperança. A esperança é algo que está conectado diretamente a Deus. Existem coisas que estão conectadas a Deus. E quando você vê uma pessoa que tem essas coisas, ela é uma pessoa espiritual, por mais que ainda não seja religiosa. Gratidão está conectada a Deus. Se você vê uma pessoa que é grata, você tem a certeza que essa pessoa tem uma conexão divina. Mas ele nem vai à igreja, ainda não vai, mas Deus já está operando nele, senão ele não seria grato. A gratidão é espiritual. E tem gente dentro da igreja que é religiosa, mas não é espiritual. Por quê? Porque não é grata. Um exemplo clássico é quando alguém ajudou a gente 20, 30 anos. 20, 30 anos ajudando a gente. Abrindo porta, aconselhando, ajudando. No primeiro erro da pessoa, a gente fala assim, não aguento mais essa pessoa, agora eu vou para outro. E a gente vira as costas para alguém que nos ajudou 20 anos por causa de um erro. Um erro nos fere, mas 20 anos de ajuda não foi suficiente para curar um erro, né? O nome disso é ingratidão. A ingratidão é um dos sinais que você morreu espiritualmente. Outra coisa é nunca servir aos menores que você. Menores que eu estou falando não é de eu sou superior. Menores é no sentido de que essa pessoa nunca vai poder retribuir o que você está fazendo. E servir a Deus é servir as pessoas. Não sei se você já percebeu isso, mas não dá para servir a Deus trancado no seu quarto ou dentro da igreja. Aqui dentro você não está servindo a Deus, você está adorando a Deus. Você está reunindo em nome de Deus. Agora, quando você começa a servir as pessoas em nome de Jesus, aí você está servindo a Deus. Só que para servir as pessoas você precisa ter uma vida emocional sadia, porque as pessoas vão te ferir. De alguma forma elas vão ser ingratas ou inconvenientes contigo. E aí se você ficar ferido com elas, em vez de pregar o evangelho, você está criando mais problema na vida delas. Mas acima de tudo, servir as pessoas é você fazer algo por alguém que nunca vai poder te retribuir. Então, tem pessoas aqui que se eu fizer alguma coisa por elas, se eu pego e falo com o Anderson, eu vou te ajudar nisso, eu vou tal, e ajudo ele numa coisa que ele estava precisando muito, automaticamente o Anderson começa a pensar, o que eu vou fazer agora para retribuir ao Tiago? Na primeira oportunidade que ele tiver de me dar uma oferta, de me dar uma viagem, de me levar para algum lugar, de indicar alguma coisa boa para mim, ele vai fazer, porque ele se sente obrigado a retribuir. Então, quando eu faço algo por alguém que pode me retribuir, eu não estou servindo, eu estou negociando, ainda que inconscientemente, ainda que sem saber, é apenas um negócio. Servir é quando eu ajudo alguém que nunca vai poder me pagar, nunca vai poder me ajudar, nunca vai poder me indicar, nunca vai poder, às vezes nem dizer obrigado, porque não tem nem educação para isso. Quando eu ajudo alguém, quando eu sirvo alguém que jamais vai me retribuir, é uma prova de que eu sou um homem espiritual ou você é uma mulher espiritual. Isso é uma prova de que a morte ainda não chegou na nossa vida espiritual. Coisas como gratidão, como serviço, como esperança. Se você for ler as cartas de Mandela na prisão, se você for ler a autobiografia de Martin Luther King Jr., se você for ler a vida, o histórico de Billy Graham, todos os homens que
que foram perseguidos por causa do evangelho, ou de alguma forma foram presos por causa do amor ao povo, de querer libertar o povo de alguma coisa. Quem fez história nunca perdeu a esperança. A esperança nunca morreu. Por quê? Porque eram pessoas que de alguma forma estavam conectadas com Deus, apesar de talvez ainda algumas delas não estarem na religião evangélica. E muitas áreas da nossa vida entraram nesse processo de morte. A vida financeira, a vida emocional, a vida conjugal. Ninguém casa para ser infeliz, ninguém casa para separar, você casa porque acha que vai ver o resto da vida da pessoa e vai formar uma família, que tudo vai ser, sabe, vocês vão superar tudo juntos, e sabe que o mundo não é fácil, mas juntos a gente vai conseguir. Aí chega no 5º ano, no 7º ano, no 10º ano, você não está aguentando mais. Tem gente que não chega nem no 5º. Porque existe um processo de morte conjugal que vai gerar morte familiar, que vai fazer com que os filhos já não escutem mais os pais, que os pais se desconectem emocionalmente dos filhos. A sociedade vai sofrer por causa disso tudo. Então, qual o maior objetivo do inimigo? Ir trazendo níveis de morte para a sua vida. Ele mata primeiro os seus sonhos, porque quando ele mata seus sonhos, ele rouba teu futuro. Sonho é a capacidade de ver o futuro. Quando você fala assim, eu sonho em ser um grande empresário, é que você está vendo o seu futuro daqui a 10 anos. Eu sonho em formar uma família, é o seu futuro daqui a 5 anos. Eu sonho em pregar o evangelho em todas as nações, eu quero ser um grande evangelista, eu quero fazer cruzadas que vão converter milhões de pessoas. Você está vendo o seu futuro daqui a 5, 10, 15 anos. Sonhar é ver o futuro, e o inimigo ele precisa matar os seus sonhos para roubar o seu futuro. Então, o inimigo veio para... Qual é a primeira coisa que ele veio? O inimigo veio para matar. Ponto número 1. Ele precisa trazer morte, senão ele não é inimigo. Depois ele veio para roubar, e depois ele vai destruir. Espera aí, como é que ele vai roubar quem está morto? Porque não está falando da morte física. Ele não veio para te matar fisicamente. Ele te mata emocionalmente, para roubar os teus sonhos, para destruir a tua vida. Ele te mata na família, conjugalmente, para roubar a tua esperança e destruir teu casamento. Ele mata as tuas emoções para roubar o teu sentimento pelos outros, o teu amor pelas pessoas e destruir teus relacionamentos. O trabalho dele é triplo: matar, roubar e destruir. Ele vai fazendo isso. Ele vai aumentando o nível de morte. Agora que eu já matei os relacionamentos, agora eu vou matar a esperança. Agora que eu matei a esperança, eu vou matar o relacionamento familiar. Agora eu vou matar os sonhos. Agora eu vou matar a vida emocional. Agora não vai sentir mais nada. Agora vai ser depressão e pânico. Agora vai ser ansiedade. Agora vai ser insônia. Agora eu vou tirar o dinheiro. Agora, ele vai matando por etapas. E o ser humano, ele é tão orgulhoso que ele está já morrendo em tudo e não consegue levantar a mão e pedir ajuda. Não, vai passar, ninguém pode saber, está tudo certo. Mas vem essa passagem em João capítulo 11, a partir do versículo 21, e diz: Então disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Lázaro morreu. Quem era Lázaro? Lázaro não era um dos 12. Lázaro não era um dos 70 enviados. Lázaro não era um dos 500 que andavam com Jesus e presenciavam algumas coisas, como a própria ascensão e o batismo no Rio Jordão. Lázaro não era da equipe de Jesus. Lázaro não foi mencionado como um herói da fé. Lázaro era só uma coisa: ele era amigo de Jesus. E Jesus nunca ressuscitou um discípulo, mas ressuscitou um amigo. Jesus não ressuscitou João. Jesus não ressuscitou Pedro. Jesus não impediu o suicídio de Judas. Mas quando Lázaro morreu, ele chorou e foi até Betânia ver o que estava acontecendo. Chegando lá, Marta fala para ele: se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora eu sei que tudo
quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Quem intercede o seu pedido para Deus é Jesus. Nunca seja enganado com isso. O único intercessor entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, chama-se Jesus de Nazaré. Ele é o único, biblicamente falando, não estou falando o que eu acho, é o que está escrito, de Gênesis e Apocalipse, o único a quem nós devemos dirigir a oração. Toda oração deve ser feita em nome de Jesus. Nós fazemos ao Pai em nome de Jesus. E Marta tem essa revelação e fala isso: olha, eu sei que tudo que você pedir ao Pai, Ele te concede. Versículo 23, disse-lhe Jesus: o teu irmão há de ressuscitar. E ela, sem fé, porque a morte já estava chegando na vida espiritual a ponto de roubar a fé e a esperança, ela diz: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição. Ele não vai precisar esperar a ressurreição do último dia, porque eu já estou aqui. Eu vou estar no último dia também, mas hoje eu estou aqui. Eu sou a ressurreição. A ressurreição não é um dia, a ressurreição não é um evento, ou seja, a ressurreição é voltar a viver, avivamento é voltar a viver. Voltar a viver não é um evento, voltar a viver não é um encontro, não é uma conferência, voltar a viver é uma pessoa. A ressurreição é uma pessoa, e a ressurreição em pessoa estava em frente a Marta, e ela queria esperar um dia. Não espere um dia, espere a pessoa que pode voltar a vida para todas as áreas da tua caminhada aqui na terra. Eu sou a ressurreição e a vida, disse o Senhor. E quem crê em mim, ainda que já esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, se acreditar em mim, nunca morrerá. Você acha que a gente nunca vai morrer fisicamente? Sim ou não? Vamos ou não vamos? Tem alguma chance da gente viver para sempre? Nenhuma. Então o raciocínio lógico é: se a Bíblia diz, Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que não pode mentir, disse que se a gente estiver vivo e crer nele, nós nunca vamos morrer, ele está falando de quê? Não é só da salvação da tua alma. Ele está falando: se você crê em mim e ainda está vivo, nunca tuas emoções vão morrer. Tuas finanças não vão morrer, tua família não vai ser perdida, teu casamento vai sobreviver, porque quem crê em mim, se estiver vivo, vai viver para sempre, e se estiver morto, vai ressuscitar. A solução do mundo e das mortes que o inimigo trouxe nas áreas da nossa vida não está num curso, numa conferência, num guru ou numa coisa, está em Jesus. É o único que encarna a ressurreição. E enquanto a sua dependência estiver em Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o seu ministério cresce, a sua família é blindada e protegida, os teus filhos não se perdem, as tuas finanças prosperam, claro, se você estiver fazendo a sua parte. Tem gente que acha que porque é crente, eu vou na igreja, Deus vai me prosperar. Não é assim que funciona, porque tem gente que nunca veio na igreja e tem mais dinheiro que você. É cumprir princípios que levam a isso. Eu quero ter uma vida emocional próspera. Tem princípios que levam a isso. Eu quero ter uma família próspera, blindada. Tem princípios que levam a isso. Crer em Jesus é a base para você não perder a esperança e a vida. Jesus, ele te dá vida para você continuar e poder estudar os princípios e praticar. A sua vida vai ser tão próspera quanto o seu nível de envolvimento com os princípios. Pastor, qual o nível de prosperidade que Deus pode me dar? Prosperidade que eu estou falando não é dinheiro, é ter tudo que você precisa para cumprir o seu propósito na terra. Isso é prosperidade. Porque eu sou próspero, não é porque eu tenho dinheiro. Eu não sou próspero porque moro em Orlando. Eu sou próspero porque eu tenho tudo que eu preciso para cumprir meu propósito. Tenho amigos, tenho meus filhos, minha família, minha esposa, eu tenho mentores, conselheiros, eu tenho igreja que me ajuda, que me orienta, eu tenho pastores à minha volta, eu tenho tudo o que eu preciso.
para cumprir o meu propósito na terra. Eu sou um homem próspero. Mas o tempo todo o inimigo quer trazer algum tipo de morte. E tem pessoas que receberam um duro golpe, como perder um filho. Receber uma ligação e falar, olha, seu filho infelizmente morreu. Outros receberam um golpe ainda mais difícil, ou tão difícil quanto, que é um diagnóstico final. Como um amigo nosso de 40 anos de idade acabou de receber o diagnóstico de um câncer total no estômago, de um dia para o outro. Um dia a gente almoçou, estava tudo bem, no outro dia ele já estava inchado, careca, todo arrebentado no hospital. Eu falei, como pode, de um dia para o outro? Ninguém sabe a hora que essa ligação chega. Ninguém sabe a hora que a dor bate na porta. Ninguém sabe a hora que vão ligar e falar, Jesus, vem para cá porque Lázaro morreu. Ninguém sabe a hora que as más notícias chegam na nossa vida, mas de uma coisa eu sei. Junto com a má notícia, vem a ressurreição em pessoa. Amém. Junto com a má notícia, sempre está por perto aquele que volta a viver as coisas. Amém, Senhor. Uma notícia da perda de um filho deve ser algo devastador. A notícia de um diagnóstico rouba a tua esperança. A notícia de que o marido foi embora e você nem esperava por isso e agora tem os filhos para criar sozinha, deve ser algo muito complicado. Mas Deus nos trouxe aqui nessa manhã para te falar que não importa o que está morrendo na sua vida, você vai voltar a viver. Ele vai trazer esse avivamento, ou seja, a vida vai voltar novamente para dentro da tua casa, para as tuas finanças, para as tuas emoções, para os teus sentimentos, para o teu ministério. Você antigamente estava apaixonado pela palavra, você queria fazer algo para Deus, aí veio para cá, começou a trabalhar e Deus virou a última posição. Servir a Deus não é vir à igreja, servir a Deus é fazer algo por Ele lá fora. Às vezes Deus te chamou para ser um pregador, uma pregadora, um missionário. Deus te chamou para fazer algo e hoje você está morto ministerialmente. Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele vai fazer voltar o teu ministério viver. Ele vai fazer voltar a tua vida espiritual viver. Você não vai morrer aqui. Nenhuma área da tua vida vai morrer aqui. Amém. Na terra da diversão, a capital do prazer e da diversão, da alegria, Orlando, existem pessoas que estão morrendo e se suicidando. Vivendo sem prazer na terra do prazer, vivendo triste na terra da diversão. Nós não precisamos morar na Disney para ser feliz, a gente precisa de Jesus Cristo para nos dar vida. Amém. Glória a Deus. E Ele fala, quem está em mim, quem crê em mim, ainda que você esteja morto emocionalmente hoje, ainda que a má notícia já tenha chegado, se está morto, eu sou a ressurreição e eu faço viver. Eu faço viver. O médico não faz viver. O psicólogo não faz viver. Tudo isso dá morfina, que você fica por 1 hora sentindo menos dor. A bebida não te faz viver. Muita gente julga uns bêbados, mas não sabe que eles bebem para esquecer alguma coisa. Eles não bebem porque querem desgraçar a vida dos filhos dos outros. Eles bebem porque querem fugir de alguma coisa, de uma realidade, de um pensamento, de uma tragédia. Alguma coisa aconteceu. O que ele não sabe é que qualquer vício, qualquer droga, qualquer bebida, vou mudar para o Japão agora, porque os Estados Unidos não prestam. Qualquer coisa desse tipo é só morfina. Morfina só dura 1 horinha, 2 horinhas e já começa a voltar a doer de novo. A solução das dores da vida está naquele que pode fazer você viver. Não é aquele que vai te dar só uma ressuscitadinha de 10 minutos e depois você corre risco de vida de novo. Ele coloca a mão em você. E nunca mais você morre. Porque Ele mesmo disse, se você estiver vivo, você nunca mais vai morrer. Se você está respirando hoje e acreditar em Jesus, acreditar em Jesus não é vir à igreja. Acreditar em Jesus é tudo que você faz durante o dia, é por causa dEle, movido por Ele. Tudo que você faz é para expressar o nome dele na sua vida. Sabe por que você tem que prosperar? Não é porque você tem que curtir a vida, não. É porque as pessoas têm que ver Jesus em você. Amém. Ou você acha que o cara quebrado, devendo todo mundo, no 8º casamento, os filhos não falam com ele, ele vai poder pregar de Jesus e as pessoas vão acreditar. Não é mais difícil do que vir uma pessoa que Deus está levantando, que a família está junta, que as finanças estão crescendo, que as emoções estão no lugar. Sim ou não, pessoal? Sim.
É polêmico, mas é a verdade. É porque quem está muito destruído não gosta de escutar isso. Mas é a verdade. Deus precisa te levantar para que o nome dele seja glorificado. Deus não tem interesse na tua quebra financeira, porque o nome dele precisa ser glorificado com o teu levante financeiro, não com a tua quebra. Deus não tem interesse na tua depressão, porque o nome dele nunca vai ser divulgado porque você está depressivo. Ele vai ser divulgado porque você foi curado da depressão. O nome de Jesus é glorificado com a nossa superação, não com a nossa vida boa. É aqui que você precisa entender a diferença. Então, se eu tiver uma vida muito boa, o nome de Jesus vai ser glorificado? Não necessariamente. Agora, se você tiver uma vida de superação, veio, mas eu não aceitei aquela morte. Veio a tentação, mas eu resisti. Veio a má notícia, mas eu acreditei que meu Deus é o Deus da ressurreição. Veio tal coisa. Quando você começa a viver de superação, eu quase quebrei, mas Deus me levantou. Minhas emoções quase me levaram para o ataque de pânico, mas Deus me tirou. Quando você vive de superação, o nome de Jesus é glorificado. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando hoje. Eu não sei qual é a área da tua vida que está entrando num processo de morte. Eu sei que a Bíblia diz que Jesus diz assim: eu estarei convosco todos os dias, Mateus 28. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem está com a gente aqui agora é aquele que não pode mentir. Jesus, ele falou: eu vou estar com vocês, eu vou cuidar do teu problema, é eu que vou estar lá no teu quarto quando você estiver chorando, eu vou estar colhendo cada lágrima, quando você estiver desesperado por cada notícia que chegou, é eu que vou socorrer. Eu posso usar alguém humano para te tocar, mas sou eu fazendo. Eu posso usar alguém humano para te dar uma palavra de esperança, mas lembre-se, eu prometi estar contigo todos os dias. Muita gente prometeu coisas para você e não cumpriu. Muita gente falou que ia fazer e não fez. Mas eu não sou homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Eu falei que estarei com você e vou estar todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, diz a Bíblia, do que tudo que pedimos, pensamos ou sonhamos. Pense em tudo que você já pediu a Deus. Pense em tudo que você já sonhou para a sua vida. Pense em tudo que você já imaginou para a sua família, para a sua vida financeira, para a sua vida emocional, sentimento. Pensa, a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E nem jamais entrou no coração, no pensamento do ser humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você não consegue nem imaginar o que Ele tem para você. Essa terra não é um cemitério. Essa terra é um trampolim de ministérios. Ninguém vai morrer aqui, nem espiritualmente, nem emocionalmente, nem financeiramente, nem espiritualmente, nem na família, nem no casamento. Aqui vai ser um trampolim para grandes vitórias, um trampolim para grandes coisas. Deus tem um projeto para você, é por isso que você está aqui.